na sua totalidade, compreendendo a atualidade. E hoje, em especial, nós estaremos falando, irmã Tami, a respeito da nossa aula de número 2, como já bem disse também aqui o Vinícius, que tem o subtítulo Introdução ao Tema. Amém. E o tema que nós estamos trabalhando vai falar sobre a atualidade, os dias atuais. Muito bom, muito valioso o estudo que nós estaremos passando, por isso fica o nosso convite para que você fique ligado e sintonizado conosco. Para a aula de hoje nós temos um texto como base que está no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 2, e no capítulo de número 12, melhor dizendo, o verso de número 2, que vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que assim você possa discernir e viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e também perfeita. Esse texto ele é muito conhecido e eu acho muito importante nós frisarmos aqui um pouquinho sobre ele, antes de entrarmos nesse assunto que é a introdução do nosso tema atualidade, porque Paulo ele está nos aconselhando os crentes de Roma, os romanos, e também a nós, nos aconselhando a não se conformar com este mundo, a não entrar na forma e não viver da forma que este mundo ele vive. O conselho de Paulo é que a gente não se deixe moldar pelos padrões estipulados por esse mundo. A grande verdade é que quando Paulo ele diz que nós não devemos nos conformar, isso significa que nós não devemos nos enquadrar ao mundanismo que nos cerca em suas mais variadas formas. Quando Paulo ele começa dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas ele continua o texto dizendo que nós devemos ser transformado pela renovação da nossa mente. E eu acho muito interessante, Vinícius e a todos que nos acompanham, que Paulo ele vai dizer, ele começa dizendo, não se conforme, mas ele conclui dizendo, ele continua dizendo, mas antes busque ser transformado pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento, porque só assim, através de uma mente transformada, de uma vida transformada, você vai conseguir desfrutar, discernir e saber, e muito mais do que isso, viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, desde já, nós queremos dizer a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo nessa aula, nessa lição, que não tem como, irmã Tami, a gente viver uma vida fora dos padrões deste mundo e conhecer também a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem antes se deixar ser transformado a nossa mente, pela nossa mente. E nós não conseguimos ter a nossa mente transformada, a não ser pela palavra e pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso conselho é que a gente dê liberdade para que a palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus atue na nossa mente, trabalhando na nossa vida, e assim, dessa forma, nós conseguiremos não se enquadrar, nós conseguiremos não se amoldar aos padrões deste mundo, e assim também, com uma mente transformada, com uma vida transformada, através da palavra e do Espírito Santo de Deus, nós conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto que Paulo ele nos incentiva a ter como base é esse, né? E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, ter um panorama sobre na verdade, todas as demais lições. Hoje é basicamente uma introdução a esse tema tão importante, que vai falar sobre o mundo atual em que nós estamos vivendo. E quando Paulo ele nos aconselha a não se conformar com este mundo, é óbvio que ele está falando não do mundo universo, não do mundo do terra, não, ele está falando sim de um sistema regido pelo inimigo, de um sistema onde nós estamos vivendo hoje, no tempo atual, na era atual, que é um mundo que a gente entende que tem vivido uma grande inversão de valores, muito por conta dessa globalização que nós estamos vivendo, dessa globalização que nós estamos entendendo, esse mundo que muita gente diz que e nós temos como o mundo da pós-modernidade, onde muitas vezes tem os seus valores danificados, não tem os seus valores clarificados,
E quando Paulo ele nos aconselha a não nos conformar com este mundo, ele está dizendo, olha, cuidado. O mundo em que nós estamos vivendo, isso Paulo já dizia há mais de 2000 anos atrás, nós vamos trazer para os nossos dias, e essa afirmação, esse conselho de Paulo ainda continua para nós, né? A não se conformar com este mundo. Vamos falar um pouquinho desse mundo atual que nós estamos vivendo. Por que é que nós não devemos, por que é que nós não podemos se conformar, por que é que nós não podemos se amoldar, por que é que nós não podemos viver da forma em que muita gente vive, em que muita gente anda, por que é que nós não podemos andar? Se a gente for ver hoje em dia, nós vamos entender que na nossa atualidade, eu costumo dizer que a nossa geração é a geração do conhecimento, a nossa geração é a geração da informação. Esses dias eu estava lendo, a título de curiosidade, um artigo que dizia, irmão Manuel, que hoje uma criança de 7 anos que tem acesso à internet, ela já recebeu mais informação do que Salomão em toda a sua vida. Olha só o preciosismo dessa informação. Hoje, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, uma criança que tem acesso à internet, que tem acesso a essa conectividade que o mundo nos oferece, ela já recebeu mais informação do que Salomão em toda a sua vida. Eu costumo dizer que muito além de que essa geração é a geração do conhecimento, muito além de que essa geração é a geração da informação, costumo dizer que essa geração é a geração da conexão. Essa geração dos dias atuais é a geração dos conectados, é a geração dos wi-fizados, é a geração que fica 24 horas sem comer, mas não fica 24 horas sem 3G, 4G, sem um Wi-Fi, né? Os nossos adolescentes que o digam, os nossos jovens que o digam. Parece que um celular, um aparelho tablet, um computador que esteja conectado em alguma rede, ele já criou raiz em sua mão e é bem difícil muitas vezes, até mesmo os adultos, se desligarem disso, né? Então essa é a nossa geração dos dias atuais, é a geração que vê as coisas acontecendo de uma forma aceleradíssima, tudo que acontece é disseminado no mundo, é mostrado ao mundo, é visto ao mundo de uma forma muito ampla, de uma forma muito rápida, muito por conta de que essa geração dos nossos dias, dos dias atuais, é a geração da conexão, é a geração dos conectados, dos antenados, é a geração que não vive sem Wi-Fi. Esses dias eu estava vendo, Vinícius, uma história de 2 meninos que eles estavam em um velório, 2 adolescentes estavam em um velório, e eles estavam ali prestando a sua homenagem ao morto, ao falecido, ao defunto, e eles estavam ali, e de repente um desses meninos, um desses jovens, ele pega o celular na mão e ele começa a buscar uma rede para que ele se pudesse se conectar, e ele encontra ele chega para o amigo e ele diz, olha, achei uma rede de Wi-Fi aqui que está disponível, mas ao acessar ele descobre que precisa de uma senha. E ele chega ao amigo e diz, cara, você sabe qual é a senha do Wi-Fi? E o amigo, diante daquele ambiente de velório, ele responde ao amigo, respeita o morto. No que o amigo pergunta para ele novamente, tá, mas respeita o morto, tudo junto ou é separado? Porque essa é a nossa geração, é a geração que não perde uma oportunidade para se conectar ao mundo. É uma geração que não perde oportunidade para se ligar ao mundo, né? E isso, em partes, é muito bom, isso, em partes, essa globalização, essa conexão, esse acesso rápido a notícias, a informações, tudo isso é muito bom para a nossa geração, porque, como diz a nossa lição, nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, é muito normal a gente receber notícias do outro lado do mundo, é muito fácil hoje nós termos acesso a compras online, é muito fácil nós nos conectarmos e tirarmos dúvida, porque hoje você tem dúvida, hoje você tem coisas que precisam ser clarificadas na sua mente, você logo vai ao Google e ali você descobre, e ali você tem notícias, e ali você tem
tem respostas e ali você tem informações que outrora, uma geração há algum tempo atrás não tinha esse acesso rápido, né? Então, hoje em dia, por conta desse mundo globalizado, por conta dos dias atuais que nós estamos vivendo, em que tudo acontece de uma forma rápida, de uma forma acelerada, de uma forma enérgica, onde tudo nós temos acesso, notícias boas e ruins, informações boas e ruins, acessamos conteúdos bons, mas ao mesmo tempo podem, se a gente não tiver um certo cuidado, podem ser prejudiciais a nós. Mas o certo é que nos nossos dias nós estamos vendo esta geração que está tendo dificuldades de compreender o seu tempo, está tendo dificuldade de compreender a sua era e o seu momento aqui. Muitas vezes aquilo que é para ser benéfico, aquilo que é para ser bênção na vida de muita gente, pelo extremismo, pelo mau uso, muitas vezes está sendo maldição, está sendo no lugar de bênção, está gerando problemas, né? E assim como informações, assim como notícias, assim como a tecnologia que avança, porque hoje é assim, Vinícius, hoje é assim, você que nos ouve, você que nos acompanha, hoje você compra algo novo que amanhã já se torna ultrapassado e depois de amanhã já é obsoleto, né? Esses dias eu comprei um celular e ele tem uma configuração e ó, esse é o 6, eu mostrei para uma adolescente esses dias, ó, esse aqui é o tal do celular 6. Ela olhou para mim com um olhar de deboche, levantando, e ela disse assim, não, isso aí já é ultrapassado, eu já tenho 10 aqui na minha mão, eu não vou falar a marca do aparelho, mas eu já tenho 10 aqui na minha mão. Eu falei, mas eu acabei de comprar, e ela disse, pois é, já virou obsoleto, a tecnologia avança, né? A ciência acontece de uma forma aceleradíssima. Então, da mesma forma que tudo isso acontece rápido demais, se propaga rápido demais, nós também vemos que a maldade e o pecado também está acontecendo assim nos nossos dias atuais. E diante desse cenário em que nós estamos vivendo, em que o mundo está trabalhando, em que a ciência está se multiplicando, em que as coisas estão acontecendo rápido demais, e assim também no meio disso a bondade, mas também a maldade, no meio disso as notícias boas, as coisas boas, mas também o pecado tem se multiplicado. Nós entendemos que essa geração no meio de tudo isso, ela precisa se posicionar, né? Nos nossos dias atuais, os cristãos, os adolescentes, os jovens, cujo princípios são moldados pela palavra de Deus, cuja vida é moldada pela palavra de Deus, cuja fé está em Deus. Esse é o tempo de nós, Igreja do Senhor, se posicionar, né? E a nossa lição diante desse tema, que nós temos a necessidade de se posicionar em meio a essa geração, nos oferece como exemplo Ananias, Misael e Azarias, essa história muito conhecida desses jovens que um dia moravam em Judá, nasceram na verdade em Judá, cresceram, desenvolveram, tiveram as suas raízes em Judá e ali conheceram ao Senhor. Mas um dia aconteceu um fato em que esses 3 jovens eles foram levados à Babilônia, porque o exército babilônico, a ordem, a posição ali de Nabucodonosor era que invadisse Judá e levasse também, aproveitando a oportunidade, levasse não só bens, levasse não só ouro, levasse não só valores, mas também levasse principalmente os jovens, bonitos, inteligentes, sábios, que pudessem assim servir a Nabucodonosor e também ao Império Babilônico ali na Babilônia. E nessa leva toda, Ananias, Misael e Azarias, esses 3 jovens, eles são levados à Babilônia. E eu fico pensando comigo que Ananias, Misael e Azarias e outros jovens, dentre eles também Daniel, mas a questão aqui é Ananias, Misael e Azarias, eles estão sendo levados, eles estão sendo tirados, irmã Tami, sem a sua quiescência, sem a sua posição de eu quero ir, pode me levar. Eles estão sendo levados à força, eles estão sendo tirados de Judá à força, e eles estão sendo levados agora à Babilônia. Eu fico pensando que esses 3 jovens no meio do caminho, ou até mesmo chegando na Babilônia, eles ficam se questionando, e aí Deus?
O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Há pouco tempo eu estava em Judá, estava perto dos meus pais, estava perto dos meus amigos, né? Estava tudo certo, estava tudo nos conformes, mas agora aqui na Babilônia, preso, na verdade, me tiraram de casa, agora estou aqui na Babilônia como escravo, o que é que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes essa é a pergunta que nós fazemos diante desse mundo em que nós estamos vivendo, onde muitas vezes a gente não escolhe algumas situações que a gente está vivendo, a gente não escolhe algumas circunstâncias que a gente está passando e a gente fica perguntando, e aí Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu costumo dizer sempre que nem sempre os lugares que Deus ele nos leva e ele nos coloca são os lugares que nós gostaríamos de ir ou de estar. Mas se Deus nos leva, se Deus nos coloca em algum lugar, é porque nesse lugar Deus ele tem alguma coisa para fazer em nós ou através de nós, né? Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que, se nós olharmos o cenário atual, tem muita gente se perguntando na situação que está vivendo, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa situação eu não gostaria de estar passando, esse lugar eu não gostaria de estar. Mas ao invés de ficar perguntando e se lamentando o porquê é que você está nesse lugar, o porquê é que você está vivendo essa situação, comece a perguntar para Deus, e aí Deus, o que é que o Senhor tem comigo nessa situação? O que é que o Senhor tem para fazer em mim ou através de mim nessa circunstância, nesse lugar, nesse ambiente? Sempre entenda que Deus é um Deus de propósito. E eu aprendo e compartilho com vocês, eu aprendi e compartilho com vocês, que todos nós, eu, você, nós, você adolescente que está nos ouvindo, você jovem que está nos vendo, enfim, todos nós nascemos e temos pelo menos 2 propósitos na vida. O primeiro propósito é conhecer Deus. Todos nós que nascemos, que existimos, que estamos aqui na Terra, nós nascemos e temos este propósito, ou pelo menos devemos ter essa ambição de conhecer Deus, de saber quem Deus é. Assim aconteceu com Ananias, Misael e Azarias, porque em Judá eles conheceram Deus, e este propósito, então, ele se tornou realidade na vida desses meninos. Mas há um segundo propósito, o segundo propósito pela qual eu creio que todos nós existimos e estamos aqui na Terra, é para fazer Deus conhecido. Fazer Deus conhecido. E o que me chama a atenção é que eu penso que a resposta de Deus a Ananias, Misael e Azarias, diante da pergunta, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na Babilônia? Deus vai dar essa resposta a eles: ei, vocês já me conheceram, agora chegou a hora de vocês me fazer conhecido em um lugar onde só existem deuses estranhos, só existem deuses falsos. Chegou na hora da Babilônia conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, e eu vou me revelar através de vocês, Ananias, Misael e Azarias. Olha só que interessante, né? Depois que a gente conhece Deus, nós não conseguimos segurá-lo só para nós. Chega um momento em que a gente tem que compartilhar e a gente tem que transbordar aquilo que está em nós, aquilo que está em nossa vida. Chega uma hora que a gente tem que mostrar Deus ao mundo, revelar a Deus ao mundo. Então não importa o lugar e a circunstância onde você está. Você conhece Deus? Então aproveite para fazer Deus conhecido. Aproveite para fazer Deus conhecido àqueles que ainda não conhecem. Aproveite para fazer Deus conhecido ao mundo que precisa de Deus, conhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus. O que me chama a atenção é que Ananias, Misael e Azarias, agora na Babilônia, resumindo já e caminhando para o final dessa lição, dessa aula, é que Ananias, Misael e Azarias, eles estão na Babilônia e surge um fato muito curioso que todos nós já conhecemos, apenas vamos dar aqui um lembrete a todos vocês, é que Ananias, Misael e Azarias, eles estão vivendo agora um momento em que Nabucodonosor, ele constrói uma estátua e convoca todo mundo para ir a esse culto, a essa estátua. E Nabucodonosor, ele dá uma ordem diante desse fato. A ordem é que todo mundo, ao ouvir o som, ao ouvir a música que seria tocada, todo mundo teria que, em certo momento, se prostrar. Todo mundo teria que, em certo momento, se curvar diante da estátua e adorar a estátua que Nabucodonosor construiu. Mas o que nos chama a atenção é que a música toca, a Bíblia diz que a música toca,
Todo mundo se prostra, Vinícius, todo mundo se curva, todo mundo se rende, todo mundo adora a estátua que Nabucodonosor construiu, todo mundo. Mas Ananias, Misael e Azarias, eles ficam de pé. Sabe por que eles ficam de pé? Porque eles não eram todo mundo. Aleluia. Eles eram diferentes. Eles eram alguém que conheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles eram um Deus que conheciam o Deus verdadeiro. Eles sabiam que só Deus era digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Então, diante daquela situação, eles entenderam, nós não podemos abrir mão da nossa fé. Nós estamos na Babilônia, longe da casa dos nossos pais, longe dos nossos amigos, mas nós estamos perto do nosso Deus, porque esse é o entendimento que todos nós temos, apesar do mundo em que nós estamos vivendo. Apesar do que está acontecendo, Deus sempre está perto de nós. Não importa se papai está longe, se mamãe está longe, se ninguém está nos vendo, se ninguém está nos enxergando. Esse é o entendimento que aqueles que conhecem a Deus, que aqueles que amam a Deus têm. Não importa onde eu estou, Deus está comigo. E Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham esse entendimento na sua mente. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não está em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não rege a nossa vida. Esse é o entendimento que nós precisamos ter hoje, ainda, no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não dita os nossos padrões. Nós estamos no mundo, mas o mundo não dita as nossas regras. Nós estamos no mundo, em meio ao mundo, em meio ao caos, mas o mundo, ele não interfere nas nossas ações e nas nossas atitudes, porque nós temos uma mente transformada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, e nós decidimos, quando nós decidimos dar liberdade para que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus atuem na nossa mente, é porque nós já criamos a certeza e a expectativa do nosso coração de que nós viveremos e desfrutaremos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. O que nos chama a atenção é que Ananias, Misael e Azarias, diante da situação em que eles estavam vivendo, eles propuseram em seus corações não abrir mão de sua fé, não abrir mão dos seus princípios e não abrir mão dos seus valores. Eles decidiram, eu penso que houve uma conversa antes, alguém olhou para um olhou para o outro e disse, ei, e aí, o que é que a gente vai fazer? Ele olhou para o outro e disse, cara, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão do meu princípio, eu não vou abrir mão dos meus valores. Um fechou com o outro e disse, estamos juntos nessa aí então ninguém se rende, então ninguém se prostra, então ninguém se joga no chão, vamos ficar de pé. Mas eles sabiam que a sentença ali na frente seria de morte, mas eles disseram, eu morro, mas não abro mão da minha fé. O meu conselho aqui, já encerrando, é que você, eu, nós precisamos colocar no nosso coração, desejar no nosso coração, ser o Ananias, o Misael e o Azarias do nosso tempo. Nós precisamos colocar em nosso coração ser os Daniéis do nosso tempo, ser os Josés, o José do nosso tempo, ser o Timóteo do nosso tempo. Esse é o tempo em que nós, venha o que vier, nós não abriremos mão da nossa fé, nós não abriremos mão dos nossos princípios, nós não abriremos mão dos nossos valores, porque nós temos uma vida e uma mente transformada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. A minha oração é que você não deixe que a conexão, que a informação, que o acesso rápido roube a presença de Deus na sua vida. A minha oração é que você entenda que a atualidade ou que a eternidade não pode ser roubada do nosso coração pela atualidade que nós estamos vivendo. Mantenha a sua fé firme em Deus, mantenha os seus princípios, não abra mão dos seus valores, venha o que vier, aconteça o que acontecer, aguenta firme. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Aonde você estiver, eu convido você a fechar os seus olhos, se assim puder, e fazer uma oração comigo. Senhor, nós estamos aqui neste momento, diante do que foi lido, diante do que foi falado, diante do que foi exposto nesta lição, nesta aula rápida, nessa introdução a esse tema, atualidade que nos confronta, e sabemos que o que nós estamos vivendo neste mundo, Senhor, não tem sido fácil, não tem sido
fácil de lidar, fácil de vencer, mas sabemos que com a sua graça, sabemos que com a sua ajuda, sabemos que com a sua misericórdia, nós venceremos e prosseguiremos. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a não abrir mão da nossa fé, a não abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença nesse tempo e a entendermos que estamos no mundo, mas não somos do mundo, e assim nós venceremos para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.